A gente conversa agora com Márcio José, ele que é assentado da Reforma Agrária no assentamento Luiz Beltrame, da região Centro-Oeste paulista, e atualmente compõe a direção nacional do MST pelo estado de São Paulo. Márcio, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Em primeiro lugar, meus sentimentos, minha solidariedade a você, a todo o MST, por essa tragédia que aconteceu na última sexta-feira. Queria que você, se possível, compartilhasse com a gente como era a realidade, à medida, né, das informações que você teve acesso desse assentamento Olga Benário. Os assentados vinham sofrendo algum tipo de ameaça mais grave nos últimos dias. O que é que você pode falar sobre essa situação com a gente? Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Talvez oscile um pouco, porque a minha internet está um pouco ruim aqui no assentamento. Obrigado pelo espaço, um espaço importante para a gente trazer alguns esclarecimentos, né? Eu moro em uma outra região do estado de São Paulo, na região central. Nós estamos falando da região do Vale do Paraíba, né? Que é próximo à região metropolitana de São Paulo, já sentido Rio de Janeiro. O Vale do Paraíba paulista, ele é uma região muito importante, é geoestratégico para todo o país, né? Porque faz a ligação entre os dois estados, talvez os dois estados mais importantes da federação do ponto de vista econômico, que é a ligação do eixo Rio-São Paulo. Então, é uma região bastante estreita, né? Uma região geográfica dividida entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, que tem como principal linha de acesso a Via Dutra, que é uma das principais rodovias do estado de São Paulo. O MST chega nessa região ainda nos anos 90, né? Com as primeiras ocupações de terra. É uma região de uma agricultura falida, né? Que foi a primeira expansão do café, da cultura do café no início do século XX. Depois entrou em colapso a cultura do café e tem muita terra improdutiva, terra abandonada. Então, quando o MST chega nos anos 90, rapidamente acontece uma procura enorme de trabalhadores sem terra para fazer parte do MST. E nesse movimento nós conquistamos lá 6 assentamentos. Em Tremembé, em São José dos Campos, lá em Taubaté e assim por diante, né? Onde hoje temos mais de 400 famílias assentadas. O assentamento Olga Benário, ele fica numa posição muito estratégica porque ele fica no pé da Serra da Mantiqueira e tem como cidade vizinha Campos do Jordão, que é uma cidade turística, né, onde tem o turismo de inverno como seu principal protagonismo, e o assentamento fica a menos de 20 quilômetros de Campos do Jordão e fica no município de Tremembé, que é um outro município próximo à cidade de Taubaté. Então, quando nós chegamos lá no final dos anos 90, era uma área abandonada, uma plantação de eucalipto abandonada, estava em situação improdutiva. O INCRA do governo federal fez a desapropriação da área e assentou lá 45 famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais. E, desde então, o assentamento se transformou significativamente. Nós, então, desenvolvemos nos últimos 20 anos uma experiência bastante exitosa de reflorestamento das áreas nativas, então é um assentamento todo arborizado. Recuperamos a Mata Atlântica, que é o bioma local. É um assentamento de produção agroecológica, com muita fruta, com muita árvores nativas da Mata Atlântica, frutas da Mata Atlântica, como pitanga, jabuticaba, assim por diante, né? E também a produção de hortifrutis, né? Principalmente de hortaliças, que é comercializado ali na região, né? De Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé, assim por diante. O que acontece? De alguns anos para cá, por ser uma região muito bonita, uma região de natureza exuberante, começou a ser disputada por pessoas que têm o interesse em explorar comercialmente a região como turismo, para fazer condomínios, para fazer resorts, assim por diante. Então, o Nero do Piseiro, que está preso por essa covardia, é apenas a ponta do iceberg. O que há é um processo permanente de pressão sobre o assentamento para que o assentamento possa desconfigurar da sua situação original, que é um assentamento de trabalhadores rurais, para que possa virar uma espécie de turismo gourmetizado, já que tem áreas nativas bastante exóticas, né, do ponto de vista comercial.
E nós, então, estamos há 20 anos segurando e freando esse processo cada vez maior de especulação em torno do assentamento. E as famílias se organizam comunitariamente na defesa do assentamento. E o que ocorreu na noite de sexta-feira foi o seguinte: havia um lote em situação de abandono, e nós já tínhamos notificado o INCRA que precisava colocar uma outra família, fazer o processo de seleção, né, de famílias interessadas e fazer a homologação formal de uma nova família para ocupar o lote. Porém, começou então pessoas estranhas à comunidade a disputar também aquele lote, né? E teve várias incursões no assentamento na tentativa de ocupar irregularmente aquele lote. A comunidade, muito organizada, sempre repeliu esse tipo de iniciativa, né? Se organizando, se mobilizando, até que resolveram em assembleia que coletivamente eles iam ocupar aquele lote até que o INCRA desse uma destinação. Essas pessoas que fizeram essa chacina, esse massacre, não gostaram dessa atitude da comunidade e foram lá na sexta-feira, às 11 horas da noite, fortemente armados, foram mais de 20 pessoas, em 5 carros e em 5 motos, pegaram a comunidade desprevenida, pegaram a comunidade desatenta, né? E cometeram uma chacina. Assassinaram a sangue frio, uma liderança do MST de caráter regional, que é o Valdirzão, e outro jovem militante, o Gleison, né? E mais 6 feridos, inclusive 2 com gravidade. Um foi operado ontem à noite, né? Ainda corre risco de vida, porque teve várias perfurações intracranianas. Foi retirado algumas estilhaços de bala do crânio, mas ainda está em coma induzido na UTI de Taubaté. Então, o que foi feito foi uma covardia, uma tragédia, mas uma tragédia que já não era esperado, mas nós já imaginávamos que cada vez mais essa pressão imobiliária sobre o assentamento ia cada vez mais ameaçando a comunidade. Então, infelizmente, nós tivemos essa tragédia muito grave que ocorreu na noite de sexta-feira.